paz do Senhor, meus queridos. Um excelente domingo para você, para a sua família, para todos nós. Possamos aí, nesta manhã de domingo, meditar um pouco na palavra de Deus, naquilo que Deus tem para nós. E nós temos uma lição hoje maravilhosa no livro de Salmos, no Salmo de número 56. E o tema da nossa lição de hoje é confiança em tempo de aflição. Não podia ser um tema mais oportuno. Confiança em tempo de aflição. Essa lição que nós vamos estudar hoje certamente vai dar para nós uma experiência, um pouco de conhecimento sobre como devemos agir nos momentos aí difíceis da vida, baseada numa história do rei Davi, um salmo atribuído a ele num momento de extrema dificuldade na vida de Davi, em que ele escreve esse salmo. É um salmo de lamentação, ao mesmo tempo de agradecimento e de reconhecimento. Esse salmo expressa a aflição passada, ele expressa uma consagração presente e expressa uma esperança futura. O tema: confiança em tempo de aflição. Essa é a nossa lição de número 7. Nós estamos aí há exatamente 7 domingos navegando por Salmos. Começamos lá no primeiro estudo, lá no primeiro domingo, entendendo o funcionamento do livro dos Salmos, entendendo algumas epígrafes, e agora nós vagamos aí durante alguns domingos no Salmo 23, vagamos no Salmo 51, e agora nós estamos aqui no Salmo 56, onde nós vamos aqui, juntamente com você, dar uma olhada com mais profundidade e procurar da parte de Deus entendimento aqui sobre este Salmo de Davi. O texto áureo da nossa lição é: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Salmo 56, 11. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. A verdade aplicada na lição de hoje é: uma firme confiança no Senhor é resultado de uma experiência pessoal com Ele e fundamentada na palavra de Deus. Uma firme confiança no Senhor é resultado de uma experiência pessoal com Ele e fundamentada na palavra de Deus. A confiança em Deus, irmãos, a verdade aplicada está dizendo isso. A confiança em Deus é resultado de uma experiência pessoal com Ele. Tem muitas pessoas que não confiam em Deus porque também não tiveram uma experiência pessoal com Ele, porque também nunca buscaram esse relacionamento com Ele, porque nunca esperaram ou encontraram em Deus ou buscaram de Deus uma resposta para algum problema na sua vida. Então as pessoas que não têm essa confiança no Senhor é porque não vivenciaram nada com Ele. Mas quem deposita em Deus a sua esperança, a sua vida, quem confia, quem espera de Deus, quem acredita em Deus, certamente vai ter a oportunidade de vivenciar experiências com Ele. E essas experiências vão fazer com que essa confiança nele somente aumente o tempo todo. Então, de fé em fé, de experiência em experiência, nós vamos como o carvalho, que era uma árvore típica lá do Oriente, uma árvore que ela era talvez a mais antiga. Quando se chegasse a uma floresta, o carvalho não era uma árvore frutífera, não era uma árvore que dava fruto, etc., mas era uma árvore que ela, fixada na terra, ela talvez a árvore que tinha 500 anos, 1000 anos, talvez a mais antiga daquela floresta. Era uma árvore que tinha, conforme vinha o temporal, vinham os vendavais, o seu tronco, a sua madeira era uma madeira muito dura, e ela se enraizava e nada podia quebrar ou destruir o carvalho.
O vento vinha, o temporal vinha, e a força que fazia contra o carvalho fazia com que o carvalho se moldasse segundo aquele vento, mas quebrar jamais. Então é esse tipo de confiança que nós temos no Senhor, conforme as nossas experiências vão aumentando. Vai sendo como o carvalho, a gente vai ganhando força, nós vamos ganhando resistência, nós vamos ganhando, aquilo que a palavra de Deus diz lá no Novo Testamento, que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão. Há uma firme confiança no Senhor, é resultado de uma experiência pessoal com Ele e fundamentada na palavra de Deus. Os objetivos da lição nessa manhã é apresentar o contexto histórico do Salmo 56. Nós vamos falar muito sobre como aconteceu, qual que era o cenário em que Davi escreveu esse salmo, esse mictão de Davi, né? Esse salmo de reflexão. Observar os aspectos da oração que Davi apresentou a Deus e ensinar que devemos ter plena confiança no Senhor. Então o texto de referência está baseado no Salmo 56. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo dia. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Então esse texto maravilhoso, que traz para nós algumas partes aí que nós vamos meditar bastante. No versículo 3, por exemplo, no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Paradoxal. No dia que eu tiver temor, no dia que eu tiver medo, eu terei confiança. E no versículo 8 também, olha que texto maravilhoso. Tu contaste as minhas vagueações, ou as minhas peregrinações, ou a minha história. Tu sabes toda a minha história, toda a minha peregrinação, todo o tempo que eu tenho vagueado, fugido. E nesse tempo que eu tenho fugido, tenho chorado muito. Pega essas lágrimas do meu choro, da minha aflição, da minha tristeza, e coloca no teu odre. Escreve elas no teu livro, como um memorial. Lá em Malaquias, no capítulo 3, versículo 16, nós vamos ver que existe um memorial sobre a nossa história, as nossas lágrimas diante de Deus. Então, são coisas que nós meditaremos nesta manhã de domingo. Na introdução aqui nós vemos que os percalços fazem parte da vida cristã. Mas não podemos ser paralisados por eles. O enfrentamento passa por uma firme confiança em Deus, que nos chamou para sermos seu povo e é poderoso para nos guardar até o fim. Então os percalços fazem parte da vida, as dificuldades fazem parte da vida. A vida de um cristão não é um mar de rosas. Se fosse um mar de rosas, Jesus não falava para os seus discípulos: olha, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Falava: não, fica tranquilo, você já tem o céu garantido. Não, mas ele falava sobre uma mudança de vida, sobre um olhar diferente, para deixar de olhar a vida pela ótica materialista e começar a olhar a vida por uma ótica espiritual. Ao olhar a vida por uma ótica espiritual, você começa a abrir mão da sua ótica materialista e das coisas que te agradam e começa a buscar outras coisas que condiz com o futuro, com a eternidade, com o reino de Deus, com aquilo que agrada a Deus, que condiz com o amor ao próximo, que condiz com a salvação de muitos e não somente a sua. Então esse olhar diferente que Jesus convidava os seus discípulos
E estava implícito nisso a necessidade de mudança de rota, de mudança de caminho, de negar os seus próprios desejos. Então Jesus falava, ó, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então a Bíblia ela deixa muito claro que a vida do cristão não é um mar de rosa. Em todo tempo, se você for ler o Novo Testamento, você vai ver que o apóstolo Paulo fala sobre peleja, sobre combate. Ele mesmo diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Fala a palavra de Deus que nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência o quê? A carreira que nos está proposta. Então a Bíblia fala sobre embate, sobre fé. A Bíblia fala também que a nossa luta não é contra a carne, também não é contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade, as potestades, o príncipe das trevas deste século, é quem está dominando o mundo espiritual neste momento. Então a nossa luta a nossa vida de cristão é uma luta espiritual. Não é uma luta contra os homens, mas é uma luta espiritual. Nós estamos numa peleja. Nós estamos combatendo um combate espiritual. E é por isso que nós temos percalços e dificuldades nessa vida. Se existe um combate, existe um inimigo a ser vencido. Se existe um inimigo a ser vencido, nós temos que ter cuidado. Por isso que nós temos que andar sempre vigilante. É orar e vigiar. A nossa vida tem que ser uma vida construída em todo o tempo, alicerçada em Deus, para que a gente não venha dar brecha para que o inimigo venha nos derrotar. Então, enquanto estivermos na nossa vida de cristão aqui, nós vamos estar lutando, nós vamos estar numa batalha. E o salmista estava num cenário similar. A vida dele, no momento em que ele escreve esse salmo, e por um longo tempo, foi uma vida de luta, uma vida em que ele fugiu, uma vida em que ele foi perseguido, uma vida que ele teve que ficar atento com relação aos adversários. E é isso que nós vamos ver Davi expressando neste Salmo 56. A dificuldade que ele enfrentava durante a vida dele, mesmo tendo por parte de Deus promessas. Eu tenho promessas na vida. Não somente para o tempo de vida presente e material, mas para o futuro. Nós temos promessa de um lar celestial. Ué, mas como que nós vamos conquistar? Como que nós vamos alcançar isso? A palavra de Deus diz, quem está em pé, olhe para que não caia. A palavra de Deus também diz, guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, tem alguém que vai tentar tomar a tua coroa. Tem alguém que vai tentar impedir que você chegue até o céu. O inimigo das nossas almas vai lutar incessantemente, porque a própria palavra de Deus diz que ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, tentando nos tragar. Mas a Bíblia também fala que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e as suas misericórdias não têm fim. Então nós não seremos consumidos e nem tragados pelo inimigo, desde que nós estejamos debaixo da sombra do Onipotente, desde que nós estejamos guardados debaixo das asas de Deus, desde que nós estejamos protegidos em Deus e não na nossa própria força, não na nossa própria carne, não no nosso próprio eu. Então vamos ver aqui, Davi expressa uma situação complicada em que ele vivia. O medo em relação à circunstância que estava vivendo, marcada por ataques velozes de seus inimigos, vorazes de seus inimigos, o levou a um profundo diálogo com Deus. Ele expressa ao Senhor sua esperança, sua súplica e seus medos. Davi vai para onde, irmãos? Davi vai para o clamor, Davi vai para a oração, Davi vai para o diálogo com Deus, um diálogo sincero, um diálogo profundo, em que ele expressa sem esconder de Deus sua súplica, sua esperança e seus medos. Davi era um homem acostumado a batalhas. Davi estava fugindo de Saul nesse momento. Saul planejava matá-lo. Nessa fuga, Davi foi para Gate. Vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico aqui. Davi
foi ungido rei, mesmo não sendo rei. Davi foi ungido rei na mesa de seu pai Jessé. O rei era Saul. Saul fora ungido rei por Samuel, porque o povo de Israel não estava tão feliz enquanto Deus governava eles. Quando eles olhavam para as nações ao seu redor, eles viam que as nações tinham um rei. Então eles desejaram também ter um rei. E Deus, na sua vontade permissiva, orientou a Samuel para que ungisse um rei. E quando ele orientou Samuel, Saul era o homem preparado para esse reinado. E Samuel unge Saul como rei de Israel. Então agora o povo tinha um rei. Mas o povo tinha um rei não porque Deus queria que eles tivessem um rei, mas porque o coração deles pedia um rei. Então Deus deu um rei segundo o coração do povo. E é claro que Deus estava com Saul. Mas Saul, num determinado momento, desobedece à voz de Deus. E Saul começa, depois dessa desobediência, a ficar distante da presença de Deus. A desobediência de Saul causou uma lacuna no relacionamento dele com Deus. Então Deus, percebendo o coração de Saul, os intentos de Saul, Deus manda Samuel ungir um rei. E agora Deus queria dar para o povo um rei segundo o seu próprio coração. Vocês sabem a história. Deus manda Samuel até a casa de Jessé. Davi não estava lá, Davi estava pastoreando. Os filhos de Jessé tinham características de guerreiros, de homens que faziam parte do exército de Israel, homens que tinham características físicas, estavam preparados nas batalhas. Samuel, olhando para eles, via naqueles homens capazes de serem rei em Israel. Mas Deus não olha como olha o homem, Deus não vê como vê o homem, e Deus estava olhando para onde? Para aqueles filhos de Jessé? Não, Deus estava olhando lá para o pasto, onde o filho mais novo, o caçula, estava lá cuidando das ovelhas. E Deus dá orientação para Samuel. Samuel pergunta para Jessé, mas não está faltando ninguém na mesa? E o Davi estava ocupado com as ovelhas, ele não estava na mesa, ele não foi convidado para esse banquete. Aí Jessé diz, não, tem um pequeno, o menor está lá no pasto cuidando das ovelhas. Mas na visão de Jessé, o menor não tinha nenhuma qualidade, nenhuma qualificação para ser ungido rei. O menor não estava preparado segundo aos olhos do homem, mas o menor, enquanto estava no campo, já tinha matado um leão, já tinha matado um urso, tinha protegido as ovelhas, e no exercício que lhe fora proposto naquele momento, ele era excelente. E Deus tinha uma comunhão com Davi, porque enquanto ele pastoreava, ele pegava a sua harpa e louvava a Deus. Então Davi era um homem que tinha uma intimidade com Deus. E a despeito das suas características físicas, do seu histórico militar, Deus escolheu Davi. E quando Deus faz a escolha e Deus escolhe, as escolhas de Deus não são para agradar o viés humano. As escolhas de Deus não são para preencher as lacunas humanas. As escolhas de Deus são para preencher o propósito de Deus. Então Deus unge Davi ali na mesa junto com seus irmãos. Samuel derrama o óleo da unção sobre Davi. E a despeito de Davi ser ungido rei, Davi não era rei ainda. Mas Deus começa a preparar caminhos para que Davi chegasse ao trono. Então Saul é tomado por uma perturbação. E Saul pede, procure um tangedor, um tocador, alguém que toque algo para mim, para aliviar minha alma. E aí alguém que já conhecia o famoso pastorzinho e tocador Davi diz, olha, lá nos filhos de Jessé tem um varão valoroso, um menino que toca muito bem. Então chamaram Davi e levaram Davi até a presença de Saul. E aí começa um relacionamento praticamente familiar. Saul trata Davi como se fosse próprio filho. Saul tinha um outro filho, Jonatas. Davi e Jonatas eram como irmãos. Eles se amavam como irmãos. Eles estavam sempre juntos. Davi cresce diante do povo porque ele estava na casa do rei, ele convivia com o rei. E o crescimento de Davi é reconhecido pelo povo. Davi, antes de tudo isso, fora um guerreiro que venceu talvez o maior inimigo que o povo de Israel tivesse naquele momento.
na história, antes de Davi se chegar a Saul, Davi teve um fato maravilhoso na sua história que elevou o seu nome, que foi quando Golias estava afrontando. Golias era um filisteu gigante da cidade de Gate. E por que eu quero que você grave o nome dessa cidade, Gate? Porque nós vamos ver ali na frente que Davi teve um outro relacionamento com essa cidade. E Davi, vocês sabem, vence Golias naquela peleja. Davi pequeno, Golias grande, a batalha parece que tinha tudo para dar errado. Davi tinha tudo para perder aquela batalha, mas Deus estava com Davi, Deus encorajava Davi. Davi foi lá, uma pedrinha, pá, na testa do Golias, Golias cai, Davi vai lá e vence o gigante. Então o nome de Davi já era conhecido. Davi vai para as guerras juntamente com o exército de Saul. E de repente, depois de uma dessas guerras, as mulheres do reino começam a cantar. Saul e Davi voltando da guerra, animados pela vitória, elas cantam: olha, Saul venceu seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. E esse reconhecimento do povo, diante da grandeza com que Davi vinha tomando, encorpando diante do povo, causou um ciúme em Saul. O nome de Davi já estava se tornando mais conhecido e mais forte do que o nome de Saul. E a confiança de Saul, o diálogo de Saul já não era mais com Deus. Saul já não estava mais cheio do Espírito Santo. Mas quem estava cheio de Deus era Davi. E esse ciúme fez com que Saul começasse a perseguir Davi. Mesmo Davi sendo tratado como filho, mesmo Davi sendo praticamente irmão de seu filho, mesmo Davi sendo casado com Mical, sua filha. Davi, além de ser tratado como um filho, era genro de Saul. Então esse relacionamento familiar não foi o suficiente para fazer com que Saul tolerasse essa situação de crescimento de Davi. Não foi suficiente para fazer com que Saul não invejasse Davi. Se Saul tratasse Davi como um filho verdadeiramente, Saul jamais invejaria Davi. Ele realmente desejaria que Davi crescesse. Mas estava em jogo o seu poder, a sua história, o seu eu, o seu ego. E é por isso que Jesus sempre diz: negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Por quê? Porque nós temos que abrir mão das coisas que nos amarram a nós. O que nós pensamos ser, o que nós pensamos ter, o que nós desejamos ser, o que nós desejamos ter. E às vezes nós nos pegamos ou nos apegamos a coisas. E nossa confiança está nas coisas, aonde chegamos, aonde estamos, na nossa posição social, no nosso status, naquilo que obtemos. Foi o erro de Saul. E Saul começa a perseguir Davi. E Davi não tinha escape dentro do povo. Tinha mais de 3.000 homens do exército de Saul correndo atrás de Davi. E olha o que Davi escolhe fazer. Qual que é a única alternativa para Davi? Eu vou fugir para a terra dos inimigos. Eu vou fugir para o lugar dos inimigos. E Davi foge para onde? Para a terra dos filisteus. Por quê? Porque era o único lugar em que Saul não o perseguiria. E por que Davi não lutou contra Saul? Porque Davi tinha temor. Porque Davi respeitava a hierarquia. Porque Davi sabia que Saul era um ungido naquele momento. Apesar de saber que a unção futura estava sobre ele, Davi respeitava a hierarquia e sabia que a unção presente estava sobre Saul. Nas perseguições de Saul a Davi, Davi teve oportunidades de matar Saul. Mas Davi não matou Saul, por quê? Porque ele temia a Deus. É um princípio de obediência que estava em Davi, que agradava a Deus. Então, para evitar qualquer confronto direto com Saul, e também para salvar sua própria vida, Davi foge para a terra dos filisteus. E aonde Davi vai? Davi vai para a cidade de Gate. Irmãos, Gate é a cidade de Golias. Os homens de Gate, os filisteus, perderam naquela batalha entre Davi e Golias muito do seu orgulho, da sua moral. Aqueles homens voltaram envergonhados para suas casas. Eles foram derrotados naquela batalha.
Durante muito tempo, passou na mente daqueles homens o desejo de acabar com a história de Davi. Aqueles homens não gostavam de Davi, não gostavam do povo de Israel e tinham motivo para isso. Davi tinha matado o maior orgulho deles, o maior guerreiro que eles tinham. Talvez lá em Gate estivesse todos os familiares de Golias. E de repente Davi está onde? Em Gate. Davi já era uma figura conhecida, não tinha como se esconder. O que os homens lá de Gate fizeram? Prenderam Davi. Enquanto Davi estava preso lá em Gate, Davi escreve esse Salmo 56, esse salmo maravilhoso. Vamos lê-lo aqui para entender mais uma vez o clamor de Davi enquanto ele estava preso na cidade dos inimigos. A epígrafe deste salmo diz assim: Mictão de Davi, que é um louvor, uma meditação, esse é um salmo de lamentação, onde Davi estava sendo perseguido, para o mestre dos cantos. Esse salmo se tornou um louvor no templo e possivelmente ele fazia parte da liturgia no templo posteriormente. Então é um mictão de Davi para o cantor-mor sobre Jonate, Elém, Recoquim, quando os filisteus o prenderam em Gate. Qual que é o tema que está dizendo aqui sobre Jonate, Elém e Recoquim? É a pomba nos terebins distantes. O que é isso? Vamos buscar aqui. Terebins era uma árvore similar a um carvalho. Davi se sente aqui como uma pomba, simples, frágil, na mão dos inimigos, num lugar distante, sozinho, sem nenhum tipo de apoio humano, sem nenhum tipo de estrutura, de cuidado humano. Davi está agora frágil, simples, desprotegido, num lugar distante, na terra dos inimigos. E Davi agora clama a Deus. Davi agora só tem em Deus uma esperança. Davi agora só tem da parte de Deus um escape para a sua vida. Então Davi começa a clamar e suplicar a Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, me oprime pelejando todo dia. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Esse é um clamor de alguém que está num desespero. Desespero, mas em confiança. De alguém que está temendo, mas vai mostrar confiança. São muitos os que andam procurando devorar-me. Do lado do seu povo tem Saul e seu exército. Davi agora foge para a cidade dos inimigos, mas ele era conhecido. Os homens prendem ele ali em Gate e ele vai ser conduzido ao rei de Gate. Aí Davi no versículo 3 diz: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Olha que versículo maravilhoso, olha que palavra maravilhosa. No dia em que eu tiver medo, no dia em que eu tiver preocupação, no dia em que eu temer, no dia em que eu achar que as coisas não vão mais dar certo, no dia que eu não tiver mais forças em mim, eu hei de confiar em ti. Então Davi expressa sua confiança em Deus no momento de dificuldade, no momento de aflição. Aí ele continua: em Deus louvarei a sua palavra. Davi tinha uma história, Davi sabia que Deus tinha ungido, Davi tinha confiança no que Deus tinha falado para ele. Em Deus pus a minha confiança e não temerei o que me pode fazer a carne, ou o que me pode fazer o homem. E o homem poderia até matar o corpo físico, a vida, tirar a vida de Davi, mas não mataria a sua alma e seu futuro com Deus. Então a confiança de Davi estava em Deus. O homem não poderia fazer nada que limitasse a história de Deus na vida de Davi ou a história de Davi com Deus. Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim. Eles se ajuntam, se escondem, espiam os meus passos como aguardando a minha morte.
Porventura escaparão eles por meio de sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Tu contaste as minhas vagueações, ou seja, tu analisaste a minha história, tu conheceste a minha peregrinação. Põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Davi, olha a confiança de Davi. Quando eu clamar a ti, meus amigos vão retroceder, meus inimigos vão retroceder. Na hora que eu clamar, o cenário vai mudar. Olha a confiança que Davi tinha no relacionamento que ele tinha com Deus. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus, e eu te renderei ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes. Então olha que maravilhosa essa história. Davi escreve este salmo, aí Davi é conduzido ao rei de Gate. Laquis era o rei de Gate. Quando Davi é conduzido, Davi se faz de louco. Davi segura nas portas e começa a tremer, começa a babar. E aí essa atitude de Davi, o rei de Gate olha e diz: olha, mas já tenho tanto louco aqui, mais um vocês me trazem, vocês querem que eu mate ele? Manda esse homem embora, ele está louco, está até babando. E Davi, por uma atitude insana, escapa da morte. E aí depois a história de Davi continua. Mas vamos nos apegar nesse texto, nesse período, nesse contexto histórico que eu tracei aqui juntamente com vocês. Agora você sabe exatamente o que estava acontecendo com Davi quando ele escreve este salmo. E é nele que nós vamos meditar agora. É uma história complicada. Aqui nós vemos, aqui no tópico 1 da nossa revista, o momento quando o espírito maligno toma conta de Saul. Ele começa a desejar matá-lo. Davi, por outro lado, tinha promessa de Deus. E a escolha de Davi tinha que ser uma ou outra. Ou ele confiava em Deus, ou ele se entregava ao desespero. No tópico 1, nós vemos que as mulheres, quando elas cantaram, Saul feriu seus milhares, Davi seus 10 milhares, elas acabaram instigando em Saul uma inveja forte de Davi. Então Saul, tomado por inveja, começou a planejar sistematicamente a morte de Davi. E Davi, para escapar, foge procurando abrigo entre os inimigos. Eu já resumi praticamente esse primeiro tópico nessa abertura que nós fizemos. Aqui só traçar um comentário que o comentarista da revista faz. No comentário bíblico Matthew Henry, o único objetivo de Saul e dos demais inimigos de Davi era arruiná-lo. Todos os pensamentos deles eram no sentido de fazer o mal. Por isso, eles interpretavam as palavras de Davi de forma maliciosa. Eles aguardavam a alma de Davi. O maior anseio deles era a morte de Davi. E Davi era um homem que Deus tinha escolhido para ser rei. Ainda que o mundo inteiro, que todos os homens, que todo o exército de Saul, o exército dos inimigos, fossem contra a vida de somente um homem, Davi, lá em Samuel, e essa história, se você quiser depois dar uma procurada, você vai encontrar no livro de 1 Samuel, do capítulo 18, 17 até 20 e poucos. Você vai ver a história de Davi fugindo de Saul, até Davi se escondendo, indo para a caverna de Adulão. Tem uma história fantástica, maravilhosa, vale a pena você olhar os detalhes dessa história. Então, a despeito de todos os homens quererem matar Davi, Deus tinha escolhido Davi. Então, ainda que todos os exércitos do mundo fossem contra Davi, Davi era um escolhido de Deus. Deus tinha um plano para Davi. E a gente aprende com isso que o que Deus quer, o homem não pode impedir. A Bíblia diz, apóstolo Paulo, operando eu, quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus? Quem pode impedir a vontade de Deus? Ainda que todos os homens sejam contrários à vontade de Deus, se Deus quiser preservar a sua vida, se Deus quiser preservar a sua história,
se Deus quiser te honrar, se Deus quiser te tirar de uma situação de dificuldade, de colocar num trono como colocou Davi, se Deus quiser dar para você alguma coisa, nada pode impedir. Ninguém pode impedir. Sempre prevalece a vontade de Deus. Deus é soberano na sua vontade. Nada pode contra Deus. Então, quando o apóstolo escreve essa palavra, operando Deus, quem impedirá? Será que aí ele começa a colocar, será que nós deveríamos temer o perigo, a fome, a nudez, a espada, a perseguição? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada pode separar. Nem a tribulação, nem a nudez, nem a fome, nem o perigo, nem a espada, nem os anjos, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. E Deus que nos ama, que tem planos para nós, certamente vai realizar a sua vontade, a vontade dele em nossas vidas. Independente da circunstância. Acima das circunstâncias está a vontade de Deus. E é isso que Davi começou a enxergar pelo relacionamento que ele tinha com Deus. Que independente da circunstância, mesmo que chegasse o dia em que ele falasse, agora eu estou com medo, agora eu estou me sentindo como uma pomba distante, frágil na mão do meu inimigo. Mesmo nesse dia, Davi falou, olha, mas eu vou confiar no Senhor, porque as palavras do Senhor não caem por terra. Então, se Deus tem planos na sua vida, se Deus tem projetos na sua história, não fique preocupado com o momento que é adverso, ou com o cenário que parece não ter saída. Deus é um Deus que Ele abre portas aonde não tem portas. Deus dá saída onde não tem saída. O escape da parte de Deus virá, mesmo de lugares que você não imagina. Mas Deus é um Deus que cuida. Deus é um Deus que guarda. Deus é um Deus que trabalha em prol daqueles que o temem. E o salmista então vivencia essa dificuldade. A maldade desses homens não admitia que eles abaixassem a guarda, que eles deixassem de perseguir. Mas em todo tempo eles travaram uma luta de hostilidade contra Davi. Mas Deus guardou Davi. Era uma guerra em glória. Era Davi sendo considerado lá em Samuel, 1 Samuel, Davi fala que ele era considerado como uma pulga diante do exército de Saul. E ele fala para Saul, no momento em que Saul vai até uma caverna para descansar na sua busca contra Davi, e Davi e alguns dos seus homens estavam em torno dessa caverna. Davi teve a oportunidade de matar Saul. Os homens falaram, vai lá, aproveita, Deus está entregando Saul nas tuas mãos. Davi vai até lá, corta a orla do vestido de Saul e volta. Não mata Saul. E Davi ainda se constrange, se sente mal por ter cortado um pedacinho da orla de Saul. Porque Davi sabia que Saul era ungido de Deus. E quando Saul sai da caverna, Davi aparece falando para eles e dizendo, olha Saul, para você saber que o que os homens estão falando a meu respeito é mentira. Eu não tenho nada contra ti, eu não estou contra você. Eu tive a oportunidade, Deus me entregou Deus te entregou nas minhas mãos. Olha, eu podia ter te matado, está aqui um pedacinho da orla do teu vestido, mas eu não fiz isso para que você saiba que eu não sou contra você. Saul naquele momento chora arrependido, mas depois a situação vira de novo, porque Saul estava muito distante de Deus. Mas então a gente vê aí que era uma guerra que Davi estava enfrentando, que aparentemente ele não tinha condição de vencer. E aqui na nossa revista, o escritor coloca uma situação, a atitude de Davi, na atitude reprovável de Saul, que é de se levantar contra Davi, foi uma atitude reprovável, não tinha motivo para isso, só mostrava o quanto Saul estava distante de Deus. Essa atitude nós podemos inferir nas nossas atitudes. Olhando para esse levantar de Saul contra Davi, nós podemos fazer uma reflexão das nossas vidas também. Muitas das vezes nós entramos em conflitos por pequenos problemas. Davi era um grande problema para Saul? Claro que não. Saul era rei, Davi era seu genro, melhor amigo do seu filho. Davi era o homem que tocava a harpa para aplacar a perturbação de Saul. Que Davi crescesse, que Davi evoluísse, que problema tinha isso para Saul? Saul
começou a focar num problema pequeno. Davi era sozinho. E a gente às vezes também transforma problemas pequenos em grandes problemas. Situações tão simples em grandes problemas. E aqui o escritor diz assim: gastamos tempo, recursos, a fim do quê? De provar nossa razão. Somente para provar nossa razão, nós despendemos tempo, nós perdemos amizades, nós construímos guerras para mostrar que temos razão. E se tem um conselho que eu posso dar para você, é melhor você ter paz do que ter razão. Deixa a razão para o outro. Deixa a razão para quem quer tê-la. É melhor você ter paz do que ter razão. Na briga por ter razão, as inimizades são criadas. Olha só nas redes sociais quantas discussões por assuntos irrisórios. Pessoas colocam lá sua opinião e aí você diz: mas essa opinião está errada, esse camarada não está enxergando a verdade. E aí você vai lá e aponta para ele a verdade. Como se isso fosse solucionar o problema e transformar, fazer com que ele entendesse a verdade. Daí não, daí se cria uma guerra, uma confusão. Aí é você contra ele, cada um com a sua razão. Irmãos, quando você vê isso daí, abandona, deixa para lá. Prefira a paz do que a razão. Não adianta discussão tola, discussão à toa. Isso aí não gera nada. Agora vamos aqui para a oração de Davi. Davi, nos aspectos da oração dele, nós vamos extrair algumas lições. Como por exemplo, um pedido de misericórdia. Davi pede misericórdia a Deus, porque a luta que ele estava tendo era uma luta diária. Davi sabia qual era o poder dos seus inimigos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e oprime-me pelejando todo dia. O gigante era forte, era voraz, era persistente. A luta que Davi teve contra Golias, contra as feras no campo, contra o leão, contra o urso, agora parecia tão simples, tão pequena, perto da luta que Davi estava enfrentando. Esse é um aspecto da nossa vida espiritual que nós temos que aprender também. Cada vez Deus vai nos dando batalhas mais difíceis. Por quê? Porque cada vez nós estamos cada vez mais preparados para elas. A nossa vida espiritual é um progresso. As nossas lutas vão aumentando. O tamanho, a proporção, os nossos inimigos, porque nós estamos sendo preparados e capacitados para lutar melhor, para confiar mais. Deus vai nos dando exercícios mais difíceis. Deus vai exercitando a nossa fé através de lutas mais difíceis. Davi enfrentava a mais difícil de suas lutas agora. Davi lutava contra o exército do rei. E Davi estava em Gate agora na presença do seu inimigo. Misericórdia é uma das mais marcantes características de Deus, presente na Bíblia. Junto ao trono de Deus, junto ao trono da graça, alcançamos misericórdia. Está lá em Hebreus 4:16. A misericórdia era expressa por duas palavras no Antigo Testamento. Reem, que significava compaixão materna, e resed, que significava força permanente e, portanto, lealdade. A primeira forma expressa a bondade de Deus em relação àqueles que estão em dificuldade. E a segunda expressa a fidelidade do Senhor, ou aos laços pelos quais pertencemos, ou fazemos parte do grupo de seus filhos. Davi necessitava de proteção e também precisava ser abraçado, pois estava vivendo um momento muito difícil da sua vida. Então, misericórdia é o que eu disse lá atrás. As misericórdias são o fato de não sermos consumidos. É Deus tendo compaixão de nós. É Deus nos abraçando. É Deus nos protegendo. É Deus sendo fiel ao seu cuidado para conosco. Davi, na sua oração, no texto, no tópico 2.2, ele clama por socorro para escapar da morte. Davi precisou percorrer um caminho. Davi precisou fugir. Esta peregrinação foi marcada por lágrimas. Irmãos, olha que tristeza de um homem que tinha uma promessa, de um homem que tinha uma esperança em Deus. É muito difícil da gente entender se nós estivéssemos na pele de Davi. Tenta se colocar na pele de Davi. Davi
não teve culpa de ser perseguido. Davi não fez nada para ser perseguido. Deus simplesmente escolheu Davi e falou: ó, você vai ser rei. E aí a vida de Davi toma um rumo diferente. Quando Deus traça para nós um plano na nossa história para nos abençoar, entre o plano traçado por Deus e a bênção existe um caminho a ser percorrido. Esse caminho é um caminho de preparação, em que Deus nos prepara, em que Deus nos fortalece, em que Deus nos ensina para que quando a gente tome posse da bênção que está lá na frente, nós estejamos preparados. Era isso que Deus estava fazendo com Davi. E a preparação, ela implica em muitas vezes lágrimas. A preparação implica muitas das vezes em dor. Ela implica muitas das vezes em sofrimento. Ela implica muitas das vezes num desentendimento, ou em dúvidas, em questionamentos. Por quê? Não estou entendendo por que eu estou sofrendo assim. Não estou entendendo por que esse sofrimento, por que essa prova. Mas é Deus que está trabalhando, é Deus que está fazendo a preparação para entregar a vitória para Davi. E esse percurso entre ele ser ungido, começar a ser perseguido e alcançar o reino, o trono, foi um percurso de lágrimas, foi um percurso de fuga, foi um percurso em que a vida dele esteve e passou pelo vale da sombra da morte. Mas enquanto ele chorava, existia um costume antiquíssimo entre os povos. Isso já foi verificado entre os romanos, foi verificado entre os gregos. Quando eles choravam por um ente querido, por alguém que morreu, eles pegavam aquela lágrima daquele choro e colocavam dentro de um potinho chamado lacrimatário. Esse vidrinho, esse lacrimatário, ele era enterrado, colocado no túmulo da pessoa que morreu, como se fosse um memorial de que aquela pessoa ela era amada, e aquelas lágrimas ficaram ali como um memorial. Agora, se nós pegarmos a palavra de Deus, se você tiver com a sua Bíblia aí, abra lá em Malaquias 3,16. O último livro do Velho Testamento. Malaquias 3,16 diz assim: então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Davi então agora ele está recorrendo a este memorial. Davi agora está recorrendo às lágrimas e às suas peregrinações, à sua história, para que Deus pudesse agora olhar para ele e lembrar daquilo que ele tinha passado. Voltando lá para o que Davi fala no Salmo 56. Davi diz: tu contaste as minhas vagueações, ou tu contaste, lembra das minhas peregrinações, cada passo que eu dei fugindo dos meus inimigos, das lutas que eu tive? Agora eu chorei demais. Põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Ou seja, Deus tinha um memorial da história de Davi. Deus estava ali agora olhando cada sofrimento de Davi. Davi recorre a esse memorial. Meu querido, você também tem um memorial com Deus, da tua história, das tuas lágrimas, dos teus prantos, dos teus sofrimentos, das angústias, dos momentos em que você dobrou o seu joelho e clamou ao Senhor em lágrimas, mesmo sem ouvir resposta, dos momentos em que você se sentiu aflito, perturbado, perseguido, desamparado, depressivo, angustiado, nestes momentos em que você recorreu a Deus e você clamou e você chorou. Estas lágrimas estão lá no lacrimatário divino, escrita nos livros de Deus como um memorial. Vai ter um dia em que você vai entender que teve muito valor o teu choro. Vai ter um momento em que você vai compreender que as tuas lágrimas tiveram um grande valor diante de Deus, que o teu sofrimento teve uma grande importância diante de Deus.
Então, quando você lá no céu, que Deus apresentar este livro escrito dos teus sofrimentos, das tuas lágrimas, quando isso for apresentado para você, você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena sofrer por Deus, valeu a pena sofrer por esse propósito, valeu a pena aquelas lágrimas, valeram apenas aqueles sofrimentos, valeram a pena aquelas perseguições. Neste dia você vai entender o porquê de chorar, o porquê de sofrer. Davi está recorrendo a isso para dizer: Senhor, lembra que eu estou peregrinando na tua presença, lembra que eu estou chorando para ti, lembra do meu sofrimento neste momento, porque os meus inimigos são muitos. Existe um livro que está escrito. Então, por conta da minha história, por conta deste relacionamento que eu tenho contigo, por conta destas lágrimas que eu chorei na tua presença, quando eu a ti clamar, no versículo 9, retrocederão os meus inimigos, porque eu sei que tu está comigo. Olha que coisa maravilhosa, que momento maravilhoso que Davi vive de relacionamento com Deus. Você tem história com Deus? Você lembra que na introdução nós falamos sobre a necessidade? Aqui os percalços fazem parte da vida cristã, mas não podemos ser paralisados por ele. O enfrentamento passa por uma firme confiança em Deus, que nos chamou para ser seu povo e é poderoso para nos guardar até o fim. E essa confiança que nós temos em Deus, na verdade aplicada, diz assim: uma firme confiança no Senhor é resultado de uma experiência pessoal com Ele e fundamentada na palavra de Deus. Davi tinha essa experiência pessoal fundamentada em Deus. Davi tinha peregrinado e chorado na presença de Deus. E estas lágrimas que Davi tinha derramado na presença de Deus foram lágrimas que estavam como um memorial no lacrimatário divino, guardadas para o momento da angústia. E Davi recorre a elas neste momento. No tópico 2.3, Davi indaga ao Senhor se os seus inimigos escapariam. Faça a tua justiça. É interessante, irmãos, que isso, por vezes, nós, quando estamos aflitos, ou quando nós somos afetados por alguém, somos às vezes humilhados, sentimos que é necessário uma justiça. Por vezes nós, quando pensamos em justiça, pensamos na punição visível da pessoa que nos ofendeu, dos nossos ofensores. E Jesus, ele ensina algo completamente diferente. Jesus ensina a orar por eles. Jesus ensina a amá-los. E o que Jesus está falando não minimiza o fato da justiça divina. Não é isso, passar a mão na cabeça de quem está sendo injusto. Não é isso. O Novo Testamento, nós vamos ver aqui. O Novo Testamento, Davi enfrentando tal situação, foi em decorrência do exercício do seu chamado. Não tinha praticado nenhum ato para dar ensejo à fúria de Saul. Este se irou simplesmente por inveja, nada justificava a sua fúria. É preciso ler os textos que expressam pedidos de justiça nos salmos. Tem vários salmos que expressam pedido de justiça. Então é preciso ler esses textos sem deixar de considerar a orientação do Novo Testamento. Senão, às vezes a gente vai pensar: quero pedido de justiça, alguém me ofendeu, eu me senti ofendido por alguém, quero que essa pessoa morra, que Deus faça justiça. Isso daí não parte de Deus, não. Então a gente tem que olhar para o Novo Testamento, para os ensinos de Jesus, para entender corretamente o tempo da graça, o tempo da lei, essa expressão de justiça lá nos Salmos e como que nós devemos entender essa justiça. Olha aqui que um renomado aí, um estudioso diz: o Novo Testamento, nas suas citações e ecos do Saltério, ou seja, quando ele fala sobre Salmos, a respeito do tema justiça, às vezes ele fala com menos severidade do que a fonte.
O Novo Testamento fala sobre justiça com uma severidade menor do que os Salmos, do que a fonte. Em outras, ele fala com mais severidade. Porém, nunca ele trata como se fosse um mero rancor pessoal. Ou seja, a pessoa te ofendeu, Deus tomou a tua causa, foi lá e matou a pessoa. Não é assim que Deus trata, porque o amor de Deus alcança inclusive o ofensor. Quando Jesus estava na cruz, Jesus falou o quê? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Então esse amor passado por Jesus, ensinado por Jesus para nós, não, é que para nós descansarmos, a justiça vai ser feita. Quem ofendeu é a lei da semeadura. A lei da semeadura diz que aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Agora, quando a gente fala para confiar na justiça de Deus, não é para ficar todo dia vendo se a pessoa morreu, se pegou uma enfermidade grave, não é isso, irmãos. Deus é justo no momento certo, da forma certa. Deus vai aplicar a sua justiça sobre as pessoas que nos ofendem, ou nos maltratam, ou são contrárias à sua vontade. Mas da nossa parte, nós não temos que ficar aqui assim, ó, olhando, esperando para ver isso acontecer, não. Da nossa parte, nós temos que simplesmente descansar em Deus. Quem vai cuidar do ofensor é Deus. Quem vai cuidar dos inimigos é Deus. Deus que vai aplicar a sua justiça na medida correta, porque Deus é justo. A balança de Deus não vai mudar para atender o nosso interesse. Olha o que diz lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Ou seja, não é a minha ira que vai fazer Deus ser justo com o outro, do meu ponto de vista. Deus tem um ponto de vista muito acima do meu. Então Deus vai ser justo no momento certo, da forma certa. Então não adianta ficar assim, mata ele, faz isso aqui, como eu já vi, irmãos, incrível, mas eu já vi no meio dos crentes isso. Então isso não cabe a nós. Cabe a nós confiar que Deus é justo para dar a paga, o salário do trabalho de cada um, do exercício daquilo que cada um fez. Então é isso que nós temos que entender sobre justiça. E no tópico 3, que é o último dos nossos tópicos, confiança em tempo de crise. A confiança é pressuposto da oração. Ao dobrar os joelhos diante da face de Deus, é preciso fazê-lo com fé, tendo certeza do seu agir. Então, quando dobramos os nossos joelhos diante de Deus, temos que ter certeza de que Deus vai agir. Davi, no tópico 3.1, ele expressa um louvor à palavra de Deus. Davi prefere dar valor à palavra de Deus, demonstrando conhecer as promessas do Senhor. Davi sabia o que Deus tinha prometido para ele. Então, no meio da aflição, no momento da dificuldade, dessa aflição que ele estava passando e vivendo, Davi confia na promessa. Davi confia na história. Davi confia naquilo que Deus falou. A confiança de Davi era maior do que seu medo. No dia em que eu temer, confiarei em ti. No dia em que eu estiver desesperado, confiarei em ti. Por mais difícil que fosse o momento que Davi estava passando, ele sabia que Deus seria fiel para cumprir tudo o que ele prometeu. Você tem essa certeza? Se você tem essa certeza de que Deus é fiel para cumprir suas promessas, não tem o que temer. Não há o que você temer, é simplesmente confiar. Simplesmente confiar. O momento é difícil, no mundo todo é difícil, mas nós estamos firmados aonde? Nos governos? No homem? Nos partidos políticos? No presidente? No governador? A nossa confiança está em quem? Nós estamos fundamentados em quem? Na pandemia? Na enfermidade? No coronavírus? No desemprego ou no emprego? Não, a nossa confiança não está nisso. Nossa confiança está em Deus. Deus vai fazer o melhor para nós. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Simplesmente continue amando a Deus. Simplesmente continue buscando a Deus. Simplesmente continue dedicando sua vida a Deus. Nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Deus vai cuidar de tudo. Todas as tuas necessidades serão supridas, porque Deus é poderoso para isso. Davi confiava. Davi prefere. No cenário que Davi estava vivendo, um cenário paradoxal, de um lado ameaças e os planos de seus inimigos para ceifar sua vida, do outro as promessas de Deus.
Irmãos, entre as ameaças, entre os perigos, entre os temores e entre as promessas, de que lado nós vamos ficar? Nós estudamos o Salmo 46, Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, que os montes se abalem, as águas rujam, se perturbem. Lembra que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus? Na cidade de Deus tinha tranquilidade, paz. Em meio à tempestade aqui embaixo, tinha um lugar pacífico, tranquilo. É ali que nós temos que estar escondido. É na cidade de Deus que nós temos que estar guardado e protegido. Então, nessa escolha, Davi prefere dar valor à palavra. Essa é a escolha de Davi. 3.2. O medo não prevalece diante da confiança. O salmista declara: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Ainda que ele tivesse medo. Temor versus confiança. Outro paradoxo. Temor versus confiança. Sinto medo, por isso eu preciso reagir. Mas de que forma eu vou reagir? A reação de Davi poderia ser a reação, por exemplo, de Jonas. Vou fugir para distante. A reação de Davi poderia ser a reação de Elias. Olha, eu vou esconder-me numa caverna. Mas a reação de Davi não. A reação de Davi não foi retroceder. A reação de Davi foi confiar. A reação de Davi foi esperar que Deus fizesse com que os inimigos retrocedessem. O medo, irmãos, faz parte do ser humano. Temos medo do futuro, temos medo do desemprego, temos medo das doenças, temos medo da violência, temos medo de novos projetos, temos medo, às vezes, de assumir nosso chamado. O medo pode impedir nosso crescimento e por isso nós precisamos superar. Em vários momentos Jesus disse para não ter medo. O anjo disse a Maria: não temais, quando foi anunciar que ela seria a mãe do Messias. Quando os pastores de Belém viram o sinal, também disse o anjo: não temais. Jesus disse a Jairo, pai da menina de 12 anos que tinha morrido: não temas. Irmãos, dizer não tema num momento desse é extremamente difícil, mas Jesus diz para nós: não temais. Aos discípulos que estavam enfrentando aquela tempestade marítima, eles acharam que o barco ia afundar. Jesus disse: não temais. Aos 3 discípulos que estavam com ele no Monte da Transfiguração, Jesus disse: não tenhais medo. No Antigo Testamento, Moisés disse ao povo para que não tivesse medo quando das pelejas. Então, não ter medo, irmãos, é um segredo de vitória. O momento está difícil, está turbulento, mas não temais. Pedro, quando desce do barco, ele está indo, andando sobre as águas, se aproximando de Jesus. De repente ele olha para o lado, ele sente o vento batendo, ele vê as ondas altas, daí ele tem medo. Jesus dá a mão para ele, levanta ele. E quando eles olham, vai lá um fantasma, e diz: não temais, sou eu. Não tenhas medo, sou eu. Irmãos, nesse momento turbulento que a humanidade está passando o recado de Deus para a igreja, para quem está ouvindo: não temais, não tenhas medo. Deus está no controle de tudo, Deus está no controle da tua vida, Deus está no controle da tua história, Deus está no controle da história da humanidade. Não devemos ter medo, não devemos temer o momento. Nós devemos simplesmente confiar que Deus vai fazer o melhor. É isso que nós temos que ter, confiança. A confiança tem que superar o medo, a confiança tem que ser maior do que o medo. Para finalizar, a confiança que move a oração. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Davi fez tudo isso: oração, súplicas e ação de graça. Tudo isso Davi entregou para o Senhor naquela oração no Salmo 56. No momento da aflição, no momento em que ele estava sendo entregue para a morte, Davi faz uma oração sincera, profunda, em que ele entrega confiança, em que ele deixa de lado o medo e ele entrega confiança a Deus.
O salmista, mesmo com medo, ele foi orar. Se você quer aumentar sua confiança, se você quer ter tranquilidade nesse momento, dobra o seu joelho, vai buscar da parte de Deus. Você não vai encontrar motivos para confiar assistindo a Globo, a CNN, as reportagens, as notícias desse momento. Não é lá que você vai encontrar motivos para confiar. Vendo se abriu portas de emprego, não é lá que você vai encontrar motivos para confiar. Vendo desemprego, vendo empresas falindo, lá você não vai encontrar motivos para confiar. Quer encontrar motivos para confiar? Fecha a porta do teu quarto, dobra o teu joelho e vai buscar em Deus motivos para confiar. Deus vai te dar N motivos para você continuar confiando. Deus vai te dar N motivos para você ter esperança. A esperança vai voltar a reinar no teu coração se você dobrar o teu joelho e orar. Fizer como o salmista, que no meio do cenário em que ele estava praticamente destinado à morte, ele dobra o joelho e suplica a Deus, a confiança retorna. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. E aí ele faz um agradecimento a Deus, ele faz um louvor ao Senhor. Essa oração que o salmista faz, ela faz nos lembrar essa oração de Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma, mas as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Oração, súplicas e ação de graça. Oração, súplicas e ação de graça. Oração, súplicas e ação de graça. Que a nossa confiança no Senhor nos mova à oração, com gratidão, e assim desfrutaremos da paz de Deus, ainda que as circunstâncias sejam contrárias. A paz de Deus, ela excede todo entendimento. A paz de Deus, ela excede todas as dificuldades da vida. Então, na oração, você vai encontrar paz. Na oração, você vai encontrar calma. Na oração, você vai ter confiança. Para nós concluirmos aqui, que lição maravilhosa, irmãos. Eu sinto a presença de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude a conservarmos uma firme confiança no Senhor, mesmo diante de tantos desafios, e prosseguimos na jornada cristã, sabendo que os propósitos de Deus não são os meus propósitos, são os propósitos de Deus, prevalecerão em nossas vidas. Coisa maravilhosa que nós aprendemos da parte de Deus. Domingo que vem, nós vamos estudar mais uma lição, apresentando ao Senhor nossos questionamentos. Qual o conflito existencial de Asaf? Esse Salmo 73 é maravilhoso. Como vencer o sentimento de inveja? Asaf vê os ímpios prosperando e ele lá numa dificuldade, ele começa a criar alguns questionamentos. Qual a importância do clamor em meio à angústia? Domingo eu te espero novamente, mas eu louvo a Deus pela tua vida neste domingo, porque nós partilhamos um pouco da palavra de Deus. Nós vamos orar aqui, muitas pessoas estiveram participando, quero agradecer a todos, os irmãos que compartilharam, que participaram, que assistiram. Que Deus abençoe a todos. Michele, Ana Paula, a Elisete lá em Curitiba, olha que maravilha. A irmã Salete, a tia Ana, a tia Lila, a Camila, a Miriam, a Sônia, meu pai, Fausto, a irmã Raquel, a Luciné Guimarães, Francisco Ribeiro, a Lourdes, a Silvana, todos os irmãos, Eduardo Cruz, a Vitória, irmão Martins, todos os irmãos que estiveram aí participando conosco nessa escola bíblica. Vou fazer uma oração agora para Deus abençoar o seu domingo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, eu te agradeço por esses momentos que estivemos aqui na tua presença, entendendo um pouco mais da tua palavra, entendendo que devemos confiar em ti. Confiar em ti acima das circunstâncias. Mesmo quando temermos, devemos confiar em ti, Pai, como o salmista fez. Pai, que a tua presença esteja em cada lar, em cada vida, em cada família. Que o Senhor traga a cada coração paz, tranquilidade, confiança, fé, esperança, Pai.
esperança nas tuas promessas, nas tuas palavras, sabendo que o Senhor é fiel para cumpri-las, Pai. Eu te agradeço por esses momentos, que o domingo seja abençoado na vida de cada um destes ouvintes. Em nome de Jesus eu te peço. Aí na tua casa, estenda as tuas mãos, curva a sua cabeça, fecha os teus olhos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só nesse domingo, não só hoje, mas para todos sempre. Que Deus te abençoe. Tenha um domingo abençoado. Domingo que vem, se Deus permitir, estaremos novamente aqui. A paz do Senhor.